A paz do Senhor, eu sou o pastor JC Silva, com um foco na lição. E hoje vamos refletir sobre o quanto é fundamental cultivarmos uma vida de oração. Deixe seu feedback através de seus likes, seus comentários, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Acione o sininho para receber as notificações sempre que houver novas postagens. Diga de onde você está conectado. O texto áudio de hoje está em Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Como verdade aplicada, o bispo Samuel Ferreira, que é o comentarista das lições deste trimestre, ele ressalta que todo aquele que serve e tem comunhão com Deus compreende a necessidade e a importância de uma vida de oração. O texto de referência é Atos capítulo 12, versículos 1 a 5 e também o versículo 11. Nesse texto está relatada a perseguição do rei Herodes Agripa à igreja primitiva, na qual ele mandou matar o apóstolo Tiago, irmão do apóstolo João, e mandou prender o apóstolo Pedro. Na noite que antecedeu o seu julgamento e também a sua possível morte, Pedro ele foi retirado da prisão por um anjo em resposta à oração da igreja reunida na casa de Maria, mãe de João Marcos. De acordo com o dicionário Vinho, o verbo hebraico traduzido para o português como orar significa interferir, mediar, julgar. Como verbo, o termo orar ele é encontrado 84 vezes no Antigo Testamento. 4 vezes é utilizado na forma verbal intensiva e expressa a ideia de mediar uma situação entre duas pessoas, colocar-se entre duas partes. Nas outras 80 vezes, o verbo orar é utilizado na forma reflexiva ou recíproca, expressando aí a ideia de interceder por, orar no interesse de. Como substantivo, o verbo hebraico traduzido por oração, ele aparece 77 vezes no hebraico bíblico. No grego, há pelo menos 4 termos traduzidos por oração, expressando a ideia de rogar a Deus em relação aos desejos pessoais, orar a Deus, pedir clamando por ajuda em favor de alguém. Esse olhar no significado do termo dentro do contexto bíblico geral facilita aí o entendimento do quão fundamental é ao cristão cultivar uma vida de oração. Em meio às crises existenciais e psicóticas, crises na área da saúde, da economia, na política, na família, na moral e na ética, a oração é a ferramenta ideal para mediar diante de Deus as situações conflitivas e adversas, interferir no quadro espiritual caótico que impõe sofrimentos à humanidade, se utilizando aí dessa arma que transcende os limites humanos e toca o coração de Deus. É colocar diante de Deus os desejos humanos quanto às necessidades do dia a dia, bem como quanto a questões de alta gravidade ou de risco de mortes física e ou espiritual. É se posicionar entre Deus e as pessoas que precisam de libertação, de transformação e de salvação para neutralizar as forças do mal e clamar por ajuda a Deus, que é onipotente, onipresente e onisciente, a exemplo do que ocorreu na igreja primitiva, que tinha a oração como uma prática básica e fundamental da vida cristã. Por isso, a igreja primitiva experimentou de forma ampla e intensa os efeitos, os resultados da oração. A importância da oração é inquestionável, por ser aí uma das armas espirituais mais importantes que o cristão precisa se utilizar dela. Jesus, além de enfatizar o poder do exemplo, Jesus também enfatizou a importância de o cristão ele se manter em sintonia com Deus Pai por meio da oração diária, se colocando entre Deus e a humanidade e, por vezes, entre Deus e Ele mesmo nas situações de extremas aflições. A oração deve ser associada ao jejum, pois há situações que só se resolvem mesclando essas duas potentes armas espirituais. No nosso cotidiano, a vida é feita de relacionamento e as pessoas sempre dedicam tempo para estar e conversar com quem elas amam. Também há situações que as pessoas se submetem a longas e cansativas horas de espera, a duras jornadas e enfrentam filas gigantescas, se dispõem dos últimos recursos financeiros que possuem para falar com alguém, pois tem situações emergenciais a serem resolvidas. E, infelizmente, tardiamente descobre que foi no lugar errado, procurou a pessoa errada ou que a sua questão não podia mais ser resolvida. No entanto, 5 minutos de oração parece uma eternidade insuportável. Se prendem na correria e nas fadigas do dia a dia, conta seus problemas para as pessoas que vão achar bom vê-las sofrer e até mesmo expor suas vidas de forma indevida por meio de fofocas e também de intrigas. Buscam soluções em todos os cantos,
mas não conseguem ver na oração a oportunidade de interceder, de clamar a Deus, de se colocar entre Deus e os problemas da vida, de interferir nos problemas com ferramentas, com armas que transcendem até mesmo os poderes das trevas. Quando o salmista diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, ele está dizendo que caso a pessoa cumpra todas as suas obrigações à risca no seu dia a dia, mas faça isso fora da dependência e da bênção de Deus, é pura perca de tempo. A oração é a melhor forma de a pessoa se posicionar na dependência de Deus e se ajustar à sua soberana vontade. Pois por meio da oração, o cristão ele tira tempo para estar e para conversar com Deus, receber suas instruções, demonstrar o seu real senso de dependência dele e receber sua infalível ajuda. A prática de uma vida de oração deve ser uma realidade, principalmente na vida dos obreiros, pois ela é a arma que fará a diferença nas ministrações. Para Charles Spurgeon, um exímio pregador do século XIX, se o pregador deixar de orar como um cristão comum, será tido como um hipócrita. Se ele deixar de orar mais que um cristão comum, será desqualificado para o cargo que ocupa. Se na qualidade de ministro não orar o bastante, deve ser digno de pena. Se for displicente na devoção ao sagrado, não apenas o obreiro é digno de pena, mas também o seu povo é. E virá o dia, diz Charles Spurgeon, que sentirá vergonha e ficará confuso. Sem oração, todas as bibliotecas e estudos são meros espaços vazios. Os períodos de jejum e oração no tabernáculo são os mais sublimes. Eles abrem os portais do céu e é a melhor fórmula para deixar o coração mais perto da glória de Deus. O bispo Samuel Ferreira, ele ressalta que todo cristão deve encontrar um tempo com qualidade para uma vida de oração. Deus está sempre atento às nossas orações, afirma o bispo Samuel Ferreira, ao citar o caso da prisão de Pedro em Atos capítulo 12 e seu possível martírio precoce que só não ocorreu devido à oração da igreja por ele. O próprio Deus ele se encarregou de enviar um anjo para tirar Pedro da prisão em resposta à oração intercessória da igreja. Esse episódio também mostra o risco de as pessoas orarem, mas abrigarem dúvida em seus corações quanto à possibilidade de Deus realmente responder. Atos capítulo 12, versículos 13 a 15, diz que quando Pedro ele bateu à porta da casa de Maria, mãe de João Marcos, Rode ela ficou pasma, não conseguiu abrir a porta e foi levar a notícia aos outros. Alguém chegou a dizer que não era Pedro, mas o seu anjo da guarda. Eles demoraram mais do que o necessário para entender que Deus ele responde oração. Quando Pedro entrou, eles estavam tão espantados que eles tiveram que ser contidos por Pedro para que Pedro pudesse contar como Deus agiu em resposta à oração e o libertou da prisão. Ore acreditando que Deus ele está atento às suas orações e fique alerta para aproveitar ao máximo e o quanto antes a resposta de Deus às suas orações. Uma prática de vida, um estilo de vida é o que deve ser a oração para o cristão. Isto porque a vida de oração deve ser diária, contínua e ininterrupta, assim como ocorria com os membros da igreja primitiva que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. No seu ministério terreno, Jesus, além de tirar longos períodos de oração, ele fez questão de ensinar seus discípulos a orar, deixando um modelo estrutural na oração do Pai Nosso. Para o escritor Eduardo Bondes, a oração promove vida em tudo. Sem a oração, o cristão se torna fraco, sem possibilidade de projetar e promover o reino de Deus na terra. Bondes ainda acrescenta que há uma forte escassez de cristãos e de pregadores compromissados com a oração. Muitos tendem a confiar mais nas habilidades intelectuais, no carisma, nas estruturas das igrejas e em técnicas de oratória e de manipulação de público do que no poder da oração. Sempre que a igreja primitiva se reunia em oração, acontecia algo sobrenatural. Havia salvação, renovo, batismo no Espírito Santo, curas, libertação de prisões físicas e espirituais e expansão da igreja. No caso de Pedro, de acordo com o comentário bíblico Weberstein, Herodes havia prometido matar Pedro após a cerimônia da Páscoa, simplesmente para agradar aos judeus. Mas a oração incessante da igreja fez com que Deus revertesse aquele caso. Como observa o bispo Samuel Ferreira, eventos sobrenaturais, maravilhosos e edificantes acontecem quando a igreja ora.
numa síntese do que ocorreu em Atos capítulo 12, o bispo Samuel Ferreira ele elenca 3 coisas que envolvem os eventos nos quais a igreja é despertada a orar e que trazem resultados impressionantes. A primeira está ligada aos 9 desafios que surgem à frente da igreja, ou em particular na vida dos servos e servas de Deus, ou as pessoas ligadas a elas. Em Atos capítulo 12, o desafio da igreja parecia uma missão suicida, pois a igreja ela estava confrontando o poder dominante da época, liderado pelo rei Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande e sobrinho de Herodes Antipa, que foi o mandante do assassinato de João Batista. Como os judeus não conseguiram neutralizar o cristianismo com a morte de Jesus, eles investiram com todo o ímpeto contra os cristãos, se utilizando do poder político e também do poder religioso da época, que era imoral, corrupto, tendencioso e se deixava ser seduzido pelo clamor popular de forma irracional. Herodes Agripa, ele já tinha mandado executar Tiago, filho de Zebedeu, e vendo que atraiu para si grande apoio popular, ele investiu contra Pedro, que era outro líder influente da igreja cristã na época. Os cristãos já haviam presenciado, em meio à perseguição, quase 3.000 almas se converterem a Cristo e se submeterem ao batismo em um único evento, milagres sobrenaturais acontecendo em resposta às orações. Viram Estevão morrer bradando que estava vendo os céus abertos. Possivelmente tenham presenciado o apóstolo Tiago ser executado à espada a mando de Herodes Agripa, sem abandonar a fé. O bispo Samuel Ferreira diz que os enormes desafios levaram a igreja primitiva a se unir, a entrar na guerra de forma intensa por meio da fé e da oração. É fato que quanto mais a igreja orou ou ora, tendo em vista as perseguições e as situações de extremas aflições, mais ela se fortalece e consegue superar quaisquer desafios, por maior que eles sejam. Os problemas fizeram aumentar ainda mais a comunhão e a disposição de permanecerem na dependência de Deus. Dado as perseguições, os discípulos se reuniam nas casas para as reuniões de ensino bíblico, orações e para se alimentarem juntos. A segunda coisa que acontece quando a igreja ora é paz e descanso mental, físico e espiritual. Em meio àquele alvoroço, nos momentos que precediam a sua apresentação ao Sinédrio, que era o tribunal religioso da época, e onde possivelmente Pedro seria submetido a júri popular e receberia a sentença final de Herodes, que para agradar o povo exigiria a sua execução, Pedro encontrou tranquilidade para dormir. O escritor Seymour Kitzmaker frisa que em Atos capítulo 12, versículo 6, a ênfase do texto ela não recai sobre Herodes Agripa, que apresentaria Pedro para ser julgado, e nem sobre os soldados entre os quais Pedro estava acorrentado. A ênfase nesse texto recai sobre Pedro. Mesmo naquela situação, ele estava dormindo. Os momentos que Pedro passou a tirar em oração e a certeza de que a igreja também estava em oração por ele, o fizeram ter paz com Deus e paz consigo mesmo. E caso ele viesse a óbito, para ele seria apenas o cumprimento da profecia dita por Jesus, na qual Jesus deu a entender que a sua morte seria por execução, para a qual ele seria conduzido sem condições de expressar a sua vontade de viver. Algo semelhante ao que ocorreu com Davi, o homem segundo o coração de Deus, quando ele fugia do seu filho Absalão, que queria tomar o trono de Israel. O terceiro fato que acontece quando a igreja ora é que o agir de Deus é libertador. Deus nem se ocupou de usar alguém para advogar a causa de Pedro e conseguir sua absolvição. Deus simplesmente, por estar no controle da situação, é quem liberta seus servos e suas servas, e se for preciso, ele faz tudo de forma sobrenatural, bastando apenas que alguém se apresente diante de Deus por meio da oração com o coração quebrantado. Diante da visita angelical, os soldados ficaram impotentes, as cadeias caíram, os portões das 3 divisórias para dar acesso à rua se abriram. Pedro ficou livre para ir à casa de Maria, mãe de João Marcos, testemunhar a ação do Deus libertador. Mas para que tudo isso ocorresse, Pedro ele teve que se despertar com o toque do anjo, se vestir para se apresentar de forma adequada aos irmãos, calçar os pés se preparando para a jornada, lançar sobre si a sua capa, se revestir, seguir o anjo sem impor condições. Particularmente eu louvo a Deus pelos círculos de oração da igreja, pelos momentos nos quais a igreja coletiva e individual passa em oração contínua para que outras vidas possam ser tocadas para despertarem, se vestir de vestes brancas lavadas pelo sangue de Jesus, calce os pés na preparação do Evangelho, se revista com o poder do Espírito Santo
e siga as orientações de Deus de forma resiliente, de forma contínua, de forma perseverante. A igreja que ora, ela é poderosa, é decisiva, é corajosa, por isso é honrada por Deus e o seu poder não pode ser subestimado. Não basta a pessoa participar de uma igreja que cultiva uma vida de oração. Cada cristão, como templo e habitação do Espírito Santo de Deus, ele deve cultivar uma vida de oração intensa, profunda e resiliente, sob pena de ter que viver das experiências espirituais dos outros, da sombra promovida pelos outros cristãos que oram e até de ter que ser sustentado materialmente por essas pessoas que oram. O bispo Samuel Ferreira, ele frisa que o chamado a uma vida de oração, ele permanece de pé. O primeiro resultado de uma vida de oração é que a pessoa ela passa a desfrutar de maior comunhão com Deus. Em Atos capítulo 12, Pedro já não era o mesmo de quando andava com Jesus e às vezes até dormia enquanto Jesus orava. Enquanto Pedro dependia de Jesus orar por ele, ele era inconstante, precipitado, medroso e infiel ao ponto de negar Jesus apenas para ter um lugar próximo a uma fogueira, sem o risco de ser preso juntamente com Jesus. Mas depois que se reconciliou com Jesus e aprendeu o valor da oração de forma intensa, profunda e resiliente, a comunhão de Pedro com Deus, ela se consolidou, passou a ser aí inegociável. Sua vida física passou a ser algo secundário e até poderia vir a ser retirado. Deus ele não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito na presença dele em oração. Por isso, Deus ele proporcionou a Pedro experiências profundas que só quem tem comunhão íntima com Deus pode alcançar. Na versão da Bíblia Almeida Revista e Atualizada, em Tiago capítulo 5, versículo 17, diz que o profeta Elias ele orou com instância, ou seja, orou com persistência, com um coração perseverante. Em resposta, Deus cortou o fornecimento de chuva por 3 anos e meio em Israel. Iniciar um projeto de oração e desistir por achar que está demorando pode comprometer o resultado final esperado e Deus não conceder o que for pedido em oração. Quando o cristão ora com um coração perseverante e persistente, mesmo que com o passar do tempo ele pare de orar naquele sentido, Deus ele mantém o seu compromisso em respondê-lo, como foi o caso de Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, que já imaginavam que nunca mais teriam um filho. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Fica evidente que Zacarias já havia parado de orar naquele sentido, mas a sua oração estava diante de Deus e Deus tinha o compromisso de respondê-la. O segundo resultado de uma vida de oração é que o cristão ele passa a ter direção do Espírito Santo. A oração ela promove a sensibilidade necessária para a pessoa ela abrir mão de direcionar a própria vida a partir do padrão humano e da sociedade ímpia. O cristão ele ganha segurança, estabilidade e sustentabilidade nas jornadas da vida espiritual e física, sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. O bispo Samuel Ferreira ele frisa que é o Espírito Santo quem guia a vida do cristão e ilumina os seus passos de acordo com a palavra de Deus. Dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, os apóstolos na igreja primitiva separaram os primeiros 7 diáconos para servirem na liderança das ações sociais da igreja. Foi sob a direção do Espírito Santo que Pedro foi à casa de Cornélio para evangelizá-los e conduzi-los às águas batismais. Por direção do Espírito Santo, Paulo foi evangelizar Cesareia. Foi o Espírito Santo quem disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Dirigidos pelo Espírito Santo, no primeiro concílio em Jerusalém, os apóstolos reunidos, eles decidiram não impor mais encargos aos irmãos da Antioquia, da Síria e da Cilícia, senão recomendá-los a que se abstivessem das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da imoralidade sexual. Quando o Espírito Santo ele encontra a liberdade para dirigir a vida do cristão, ele promove segurança, conforto, paz de espírito em todos os momentos. Para o bispo Samuel Ferreira, assim como ocorreu com Pedro, que teve que se vestir e calçar as sandálias, Deus não fará o que é para o ser humano fazer, e sempre que o ser humano fizer a sua parte, Deus se encarregará de completar a obra iniciada por ele mesmo. O bispo Samuel Ferreira traz como terceiro resultado de uma vida de oração o fato de o cristão ter novas experiências com Deus. Nem Pedro, nem a igreja primitiva, eles haviam experimentado algo semelhante ao que ocorreu naquela noite narrada em Atos capítulo 12, versículos 1 a 11.
mas pelo fato de estarem orando com instância, com perseverança, com um coração quebrantado e contrito, Deus os proporcionou nova experiência. Depois de se reconciliar com Cristo às margens do mar da Galiléia e a passar a viver uma vida de oração, Pedro ordenou e paralítico andou, orou e Enéas ficou curado, orou e Dorcas ressuscitou, teve coragem e ousadia para testemunhar publicamente de Jesus, milhares de gentios foram salvos e cheios do Espírito Santo por intermédio do ministério exercido pelo apóstolo Pedro. Sempre que o cristão se mantiver de forma ativa e resiliente em oração, as novas experiências elas continuarão acontecendo de formas surpreendentes. No entanto, caso interrompa sua vida de oração, da mesma forma, deixará de ter as novas experiências sobrenaturais. A oração, por ser capaz de mover o coração, o olhar e a mão de Deus, é a mais potente arma do universo. Seu poder de ação age de forma inversa às grandes armas atômicas, químicas ou biológicas, pois não destrói vidas, mas gera vidas física e espiritual. Tiago chega a dizer que a oração de apenas um justo pode muito em seus efeitos. Além disso, a oração não desgasta a economia, não gera desemprego, não provoca degeneração, doenças físicas e espirituais, fome ou guerras civis. Abate os orgulhosos, destrona prepotentes, desbarata as astutas ciladas do inimigo, faz calar os arrogantes e exalta os humildes e contritos de coração. De fato, a oração é uma arma espiritual importante, pois é poderosa em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. Diante das relevantes lições acerca da oração coletiva, da oração feita pela igreja reunida, é imprescindível que o cristão ele se conscientize de que Deus o chamou para viver uma vida de oração e que o cristão dedique tempo à oração resiliente, permanente e ininterrupta para experimentar os seus resultados de forma prática no seu dia a dia. A prova disso é que os discípulos eles nunca pediram para Jesus ensinar a expulsar demônios, curar enfermos ou pregar o evangelho, mas pediram a Jesus que lhes ensinassem a orar, pois entenderam e internalizaram como verdade absoluta a importância da oração da vida cristã. Qualquer pessoa que quiser que sua vida deixe de ser a mesma em termos de fracassos, inconsistência e vulnerabilidade, deve dedicar tempo de qualidade a sós para estar e para conversar com Deus em oração. Hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.